Estamos gravando, então. Boa tarde. Hoje nós temos a nossa mesa sobre arte e design. Nós temos o Felipe, a Isabela, a Heloísa participando, Evandro e Luana, não é? Então, eu passo então a coordenação da mesa nesse momento para a Heloísa, certo, Elo? Certo, muito obrigada, Deixa eu só ver professora. aqui a Tem ordem, uma né, de ordem? Isso. apresentação. Tem o Carlos Felipe, depois Heloísa, depois a Isabela, tá bom? Certo? Ok, Ok. Estou por aqui. tá bom. Então, Felipe, acho que você é primeiro. Eu vou colocar o tempo aqui também. Peraí. Mas já pode ir compartilhando. Não sei se tem que abrir alguma tela. Tá. Todo mundo está como moderador aqui, né? Então, ok. Só estava preocupada assim. Ok. Está carregando. Certo. Acho que abriu, né? Sim, abriu. Quando quiser começar. Tá. Bom, boa tarde. Na apresentação de hoje eu trago uma pesquisa sobre montagem, sobre o processo de montagem, a técnica de montagem cinematográfica no campo dos quadrinhos, a utilização da montagem nas histórias em quadrinhos, num processo em que eu tento reconstruir um momento específico de um acontecimento de uma cidade do interior de São Paulo. E essa é parte da minha pesquisa de mestrado, que trata sobre fragmentos da memória para a reconstrução da história, né, de um momento, de um tempo específico, de um lugar específico. E à medida que eu comecei a estudar questões relacionadas à memória, à construção da memória e da história, né, o que é uma definição de história, enfim, o tema montagem começou a surgir, assim, ele foi sendo apresentado à medida que eu ia aprofundando os estudos em relação à memória, né? Então, partindo dessa premissa, né, de que a rememoração, né, o ato de rememorar, ele pressupõe uma montagem mental, e que a história, basicamente, ela é a partilha de memórias que foram definidas como relevantes, né? Então, em detrimento a tantas outras que acabaram ficando, eu elaborei um estudo específico sobre montagem, né? Nesse tema, né? O processo de construção de uma narrativa gráfica a partir da montagem da memória. Então, né? A minha ideia era tentar encontrar como primeiro articular informações visuais, informações de depoimentos que já foram colhidos por historiadores, que eu já tinha, né, através de outras publicações, sobre um acontecimento de 1948, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Cerquilho, em que houve uma explosão de um trem. Então, eu colhi informações de dados oficiais da prefeitura da cidade, de periódicos da época, né? Então, o Jornal da Tarde, vários outros jornais que publicaram o acontecimento. Fiz uma análise do tipo de abordagem que eles fizeram, né? Sobre o fato. Colhi uma porção de imagens que havia sido, né, de arquivos pessoais e de material que estava disponível na biblioteca municipal e em livros publicados sobre a cidade.
e a ideia era tentar verificar se através da montagem, mais do que, né, vou passar aqui, né, então levanto a questão de que se a montagem ela pode, além de acrescentar, de trazer um sentido narrativo, né, para a construção dos fatos, ela apresentar pontos de vista diferentes que talvez não tenha sido explorado na pesquisa histórica sobre a cidade e principalmente transmitir não, mas reconfigurar um tipo de informação que estava no campo do campo da informação para um campo documental, para um campo da experiência. Então, como que através da narrativa visual eu proponho uma experiência, né, em relação à memória e à história da cidade. Então, o objetivo com isso é apresentar um processo de organização dessas memórias, né, de um momento específico, e utilizar a técnica da montagem para trazer uma sequencialidade e uma narratividade, para que a partir daí eu tenha condições de padrinizar isso, né? Que daí nesse caso seria já sequencializar aquilo que a montagem já está me entregando. Além disso, com essa técnica, eu abri mão de roteirizar qualquer coisa ou de escrever um texto prévio, do tipo, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Eu me coloquei à mercê do que a montagem me entregaria para a construção narrativa. Daí, dos procedimentos, né? Os procedimentos teóricos, basicamente, foi, nesse momento, levantamento bibliográfico, né? Análise de documentos oficiais, acervos de biblioteca, periódicos, fotografias de arquivos de família ou de livros que haviam sido publicados, para que daí, a partir daí, né, no procedimento prático, tentar encontrar nesse amontoado de elementos que compõem as informações que eu tinha de um determinado tempo, especificamente 1948, e como que eu posso articular isso para criar um senso narrativo. No primeiro momento, então, foi importante eu definir um conceito, uma definição de memória, né? Para isso eu utilizo principalmente o Didier Huberman e o Jacques Rancière como meu referencial teórico. E aí tem algumas colocações interessantes, né? Que já articulam, né, um conceito de memória, mas que já vai caminhando numa direção de entendimento que a memória é também um processo de montagem, né? Então, a definição de que a memória é um conjunto, né, um arranjo de vestígios, né? Então já é uma primeira pista que a gente está falando de uma montagem ali, né? O Didier Huberman que define, né, que a memória ela tem essa ambição, ela não tem, né? Ela tem a ambição de ser fiel, mas o processo de rememoração, né, de construção da história, ele é anacrônico, porque ele é um arranjo de acontecimentos que são passíveis de se transformar, de ser narrados, né, de ser contados ou de ser fabulados. E o Didier Huberman também diz que a história ela pode também se construir, né, fazendo-se remontar. Então, partindo dessa definição de memória, eu começo a pensar, então, né, numa definição para montagem, que é uma técnica empregada no cinema, tradicionalmente no cinema, né, ao menos é mais enfatizada nessa linguagem cinematográfica, mas que é muito comum nas artes visuais, na própria construção da história e assim por diante. Nas histórias em quadrinhos, especificamente, a técnica da montagem é muito pouco empregada. Inclusive, o Groenstein, que é um dos principais autores de quadrinhos, ele se manifesta
contrário à utilização dessa técnica nos quadrinhos. A questão específica para minha obra é que a história em quadrinhos, nesse caso, ela é uma articulação de uma reconstrução da história, né? De uma história específica. É por isso que a montagem foi surgindo, foi emergindo como uma possibilidade interessante. Então, Rancière, né, como na definição de montagem, ele fala que não é um ordenamento de ações, né, de sequencialidade, mas é uma configuração que mantém os fatos juntos, né? O Didier Merman, ele cita que é provável que não haja uma história interessante sem o processo de montagem, porque é através da montagem que se define um certo ritmo, né, na contação da história, né? E é também através da montagem que é possível articular elementos anacrônicos, ou seja, retirar um certo acontecimento do seu tempo histórico e articular mais próximo de um outro para que haja um sentido fabulável, né? E o Eisenstein, que tem algumas publicações interessantes sobre montagem, né, um dos principais cineastas da história, ele fala que, de um modo ou de outro, a série de ideias ela é montada, né, na percepção, na consciência, né, como uma imagem que acumula os elementos isolados. Então, ela que consegue colar, ordenar, ajustar esses elementos numa sequência. O Vincent Amiel, ele traz uma definição interessante de tipos de montagens no plano cinematográfico, né? Então, ele define que são 3 os tipos de montagens possíveis: a montagem narrativa, a discursiva e a montagem de correspondência. Cada uma delas ela tem especificidades no campo da articulação dos planos, de como articular cenas uma com a outra, ou seja, como juntar uma cena com a outra, como articular um plano com o outro, ou seja, enfim. Mas o que é interessante, né, é que esses 3 tipos de montagem, eles dialogam entre si. Então, numa mesma obra, você pode ter um momento de montagem narrativa que se articula com um tipo de montagem discursiva ou por correspondência. Então, por exemplo, na montagem discursiva, como que se articula os planos nesse tipo de montagem? Através da confrontação, ou seja, a relação de opostos. Pensando num clichê, ou pegar uma cena de faroeste, eu me lembrei do Clint Eastwood agora, aqueles olhares dos duelos de faroeste é uma confrontação, né? No caso da minha narrativa, por exemplo, eu poderia, ou até posso vir a usar, partindo de algum relato, do tipo assim, a história conta um momento de uma explosão de um vagão de trem. É isso que eu estou relatando na minha narrativa. E segundo relatos, pessoas viram um incêndio que antecedeu a explosão. Esse é o momento que eu posso trabalhar uma articulação de montagem através de confronto. Ou seja, a visão de que tem alguma coisa errado, a dramatização a partir disso daí até o clímax, que seria a explosão como um todo. Então, esses 3 tipos de montagem, eles dialogam, eles podem ser partes pontuais no processo ou trabalharem juntos, né? Então, no mesmo momento, eu pensar numa mesma cena, numa sequência não é possível, mas numa mesma cena eu articular, de repente, até os 3 tipos de montagem. E aí, eu comecei, né, na minha pesquisa, a separar alguns depoimentos que já haviam sido colhidos por uma historiadora que chama-se Ana Luísa Martins, que ela publicou
o trabalho, acho que de mais impacto ou mais reconhecido sobre a cidade, né, no começo dos anos 2000. E ela conseguiu alguns depoimentos de alguns testemunhos, né, do ocorrido. E aí eu separei alguns desses depoimentos em momentos anteriores à explosão, percepções sobre o momento da explosão e os eventos posteriores a ela. E eu fiz a mesma coisa depois com imagens, ou seja, eu peguei algumas imagens de um determinado período de tempo, né, final da década de 40, e fui separando. Essas imagens, elas estão mais associadas, mesmo que eu não saiba exatamente do que se trata a imagem, assim, ela aparentemente se associa mais a um momento anterior, essa se associa a um momento posterior, e aí no caso da imagem eu não teria nenhuma imagem do exato momento da explosão, porque ninguém conseguiu tirar uma foto do negócio explodindo, né? Então a representação gráfico-visual do momento em si, ele parte do testemunho, né? Da representação gráfica do testemunho. Então tem algumas coisas muito interessantes aqui. Uma delas que me apresenta uma possibilidade de representação gráfica muito interessante é o testemunho de que a pessoa falava que olhava para o céu e parecia que estava vendo milhares de corvos, né? E só depois que ela percebeu que na verdade eram pedaços de ferro voando da explosão do trem. Aí tem um momento anterior, por exemplo, né? No dia da explosão estava havendo uma reunião na minha casa sobre o começo a construção de uma fábrica nova para a cidade. A gente está falando de uma cidade que em 1948 tinha 2 ruas e ainda era um bairro de uma outra cidade, assim, não havia sido nem emancipada, né? Felipe, Oi? desculpa, temos 5 minutos, tá? Tá, vou passar rapidinho. Então aqui, por exemplo, é um momento extremamente importante para a história da cidade. Assim, políticos da cidade estavam instantes antes da explosão, minutos antes, articulando uma fábrica nova para aquele negocinho que era um bairro até então. E aí eu fui levantando uma série de imagens de diferentes tipos de documentos que eu tenho sobre a explosão. Eu tô aqui. Aqui é uma das publicações, essa aqui é a Folha da Manhã, que é do Grupo Folha, né, Folha de São Paulo, falando sobre a explosão. Eu consegui uma série de periódicos, inclusive o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, que era super sensacionalista, que são esses pedacinhos aqui, que fala de uma tentativa de... Vocês estão me perguntaram por mim? Acho que não, só se foi no chat. Tá. Então, assim, isso repercutiu muito. O dia que foi noticiada a explosão na cidade foi o mesmo dia que foi anunciada a morte de Mahatma Gandhi, por exemplo. Uma coisa que eu descobri nessa pesquisa também. Então, eu fui colhendo essas imagens, articulando elas para que entre elas haja um sentido narrativo. E eu comecei a fazer alguns estudos de sequencialidade, né? E aí o status atual eu não sei se eu consigo abrir e compartilhar agora a minha câmera, compartilhar a minha tela, é possível? Né? Eu tenho que cancelar aqui. Acho que tem que cancelar esse compartilhamento por outro. Deixa eu ver aqui. Compartilhar tela. Então, assim, fiz toda essa articulação, que na verdade isso é só uma base estrutural para aquilo que é o meu projeto de mestrado mesmo, que é muito maior, porque parte de testemunhos que eu estou coletando, e o status atual ainda está no campo de esboço, né, da construção, mas eu planejei 8 páginas, e uma das perguntas que eu fazia quando eu pensei na montagem era se eu conseguia trazer novos elementos, né? E aí uma coisa que eu fiquei curioso é que
essa explosão tiveram 5 vítimas fatais. Dentre essas 5, 4 que tem nos relatos documentais nome, história, origem e tudo mais. E uma quinta pessoa que é retratada como um carroceiro. E ponto. É um ninguém. Então, quando eu peguei esse depoimento, eu achei bastante interessante. Então, o que eu comecei a fazer é articular a figura do carroceiro, que ainda está no esbocinho aqui, como sendo aquele que dita o ritmo narrativo para a história. Então, vai ter um carroceiro caminhando, daí eu mudo de cena para uma cena da estação de trem, depois ainda está no campo do esboço, mas o carroceiro vai continuar passando. Então, assim, o tempo, eu fiz uma história que tem um tempo, a explosão aconteceu às 16 horas e 28 minutos, e eu defini uma quantidade de minutos que antecedem isso. Então, assim, cada quadro, e todos os quadros têm a mesma estrutura, eu consigo demarcar. Então, cada quadro tem, sei lá, 30 segundos de tempo de duração. E com isso, com a passagem do carroceiro, eu fiz a cronologia dos acontecimentos. Ainda está no campo do esboço, né? O status atual é que, sim, é possível articular a montagem nesse sentido, e a construção da história em quadrinhos está se mostrando perfeitamente possível. Eu não roteirizei nada, eu simplesmente coloquei elementos lado a lado passíveis de serem fabulados. E agora é um processo mais menos intelectual, assim, né? Mais braçal de esboçar e desenhar aquilo que a montagem já me entregou. Então, eu não sei se eu estou estourando o tempo. Acho que acabou de dar o tempo aqui, mas se quiser completar alguma coisa. Não, eu acho que o status atual é esse, assim, eu consegui primeiro confirmar que sim, é possível através da montagem eu articular novos elementos que haviam sido deixados de lado, né, na história. Mesmo que ele tivesse sido apresentado, parece que não tinha tanto valor assim, então eu consegui, sem inserir um texto formalmente, só com a montagem, fazer emergir novas informações para essa experiência de memória sobre a história da cidade. Então esse é o status atual da pesquisa. Obrigado pelo tempo. Muito legal. Obrigada. Quem tiver dúvidas, vamos deixar para o final para perguntar para todo mundo, mas bem legal, Felipe. Agora acho que sou eu, né? Depois é a Isabela. Deixa eu compartilhar aqui. Isso, Elô, você quer que vigia seu tempo? Pode ser, se puder, acho que ajuda. Então tá, vou deixar aqui cronometrando. Tá bom, mas acho que vai ser breve. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá bom. Vou começar. Bom, boa tarde, eu sou a Heloísa, sou do mestrado do PPG Design, da INB Morumbi. Estou aqui para apresentar o artigo que eu estou escrevendo com a minha orientadora, a Suzete, que estava aqui, não sei se ela está, mas o artigo se chama No Caminho para o Pós-Pandemia, a interatividade e interação social na arte e design ativista. Bom, deixa eu ver. Bom, vou começar lendo um pouquinho o resumo aqui, só para introduzir. Bom, enquanto a interação se refere à ação entre sujeitos de forma verbal, comunicacional ou midiática, a interatividade, por sua vez, refere ao potencial de meios e sujeitos se interagirem a partir de diversas plataformas,
conceito este que transita entre os universos do digital, artístico e comunicacional, entre outras coisas. Durante o período da pandemia de Covid, as ações artísticas e ativistas, que são objeto de estudo da minha pesquisa de mestrado, tiveram que reformular as suas práticas para perpetuar suas ações num cenário marcado pela diminuição da interação social e restrições espaciais. Nesse contexto, a interatividade, o compartilhamento e a conectividade, que são características inerentes da internet e das redes, foram abraçadas por esses movimentos para suprir a necessidade de comunicação, que a gente sentiu falta nesse momento. Dessa forma, a interatividade e a interação aqui, nesse período, acabaram se tornando duas grandezas inversamente proporcionais. Bom, só que passados quase 2 anos nesse período de pandemia, ocorreram flexibilizações, né, das medidas sanitárias e trouxe um novo cenário, transitório para um pós-pandemia, esperamos, né? E isso acaba trazendo à tona outros questionamentos e dificuldades, como, por exemplo, a dependência das redes, ou até mesmo a dificuldade de retornar à interação social offline. Então, de pós-pandemia, pergunta se realmente a interatividade e a interação social são coisas opostas, ou se elas estão cada vez mais intrínsecas, né? Principalmente observar o recorte da produção artística e ativista desse ano, né, de 2021. Bom, e aí, como metodologia, eu vou trazer pesquisas bibliográficas, algumas entrevistas com ações artísticas, né, com artistas que utilizam as redes, né, que eu já estou fazendo, e eu quero entender um pouco como eles utilizam essa interatividade nos seus projetos e se eles têm algumas perspectivas nesse momento de transição. Bom, então vale lembrar que esse artigo aqui, ele é uma espécie de continuação do artigo que eu escrevi esse mês passado, que chama Design e Ciberativismo nas Redes Sociais durante o Covid-19, que naquele momento eu fiz uma análise comparativa entre algumas ações artísticas e ativistas, de design também, que são vinculadas na rede social Instagram, principalmente, né? E eu fiz um cenário um pouco mais geral, assim, da produção desse recorte durante a pandemia. Nesse artigo, por sua vez, o foco seria a interatividade e a interação, né, dentro do cenário de pós-pandemia. Porque, fazendo as entrevistas, fazendo essas pesquisas bibliográficas até agora, eu acabei percebendo que a grande característica desses projetos é a interatividade, que isso é muito bem-vindo para a propagação desses movimentos ativistas, principalmente, e movimentos culturais e artísticos também. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre os conceitos de interatividade e interação. A interatividade e a interação são termos abrangentes, né? E são próximos. E eles permeiam os universos da arte, da educação, da tecnologia, comunicação. Apesar de, etimologicamente, serem próximos, né? Esses dois termos, acaba sendo um pouco confuso saber o que é interatividade, o que é interação, o que é interação social. Acaba sendo um pouco polêmico, né? Porque causando uma confusão conceitual, porque muitas vezes esses conceitos são utilizados para a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui algumas questões, alguns conceitos em algumas áreas, né? Por exemplo, na arte, o conceito de interatividade ele é bastante discutido, levando em consideração os papéis do artista e do observador. Então, essa capacidade de um observador, por exemplo, interagir com a obra que um artista propôs, ou que um grupo de artistas propôs, a partir de interfaces ou a partir de ações planejadas. E na tecnologia, a interatividade ela é considerada uma das características inerentes ao pensamento de redes, da rede social, que ele, junto com a conectividade e com o compartilhamento. Então, essas características são essenciais no pensamento de rede social, por exemplo.
Eu trouxe também aqui, né, os autores, né, que falam sobre esse assunto. Então, na parte da arte, né, tem o Júlio Plaza, tem o professor Milton Sogabe, aqui da AMB, tem também o Almeida, que eu esqueci o primeiro nome dele, que falam sobre a interatividade na arte. E na tecnologia eu trouxe também é na arte também, mas é mais voltado para a arte e tecnologia, que é o Fábio Nunes, que fala sobre web art. E, bom, e por fim, aqui eu trago a definição de interação, segundo o dicionário, né, dicionário Michaelis, que fala que a interação é o contato entre indivíduos que convivem. Bom, então, voltando ao contexto da pandemia, nas grandes metrópoles, né, focando aqui no que a gente conhece, que a gente está presente, né, na cidade de São Paulo, nas grandes capitais, a pandemia fez com que as dinâmicas sociais fossem drasticamente remodeladas, necessitando em algum momento da conexão para as ações cotidianas, né? E nesse período vem alguns questionamentos, né? Por exemplo, com a pandemia, realmente houve uma diminuição da interação social, ou foi apenas uma transformação dos modelos que a gente conhecia? E também a outra questão que esse artigo quer trabalhar é como a interatividade, que eu, como disse anteriormente, é característica das redes, pode ser utilizada para suprir essas necessidades de interação. Bom, e aí, no recorte do contexto cultural e político, a interatividade também teve grande importância nesse período, por meio de ações interativas nas redes sociais. Então, aqui eu falo, né, que nesse período, os movimentos artísticos e ativistas, antes eles utilizavam o espaço urbano para ser palco das manifestações e ações culturais, assim, e eles acabaram sendo forçados a reformular as suas abordagens para o ciberespaço. E nas redes sociais, como no Instagram, Facebook, TikTok, acabaram se tornando o suporte principal desse tipo de manifestação, e buscando trazer as reflexões que esse período precisa, né? E trazendo também mudanças na sociedade. E o design, a arte e tecnologia, eles são presentes e são essenciais para a visualidade dessas causas e dessas ações por toda a população. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, de ações que eu estou analisando na minha pesquisa. Por exemplo, aqui é o hashtag Juntos com Orgulho, que foi feito pelo Núcleo Juntos, do Estúdio Guto Requena, com parceria com o Pride Innovation 2021, foi o evento do Orgulho LGBTQIA+, pelo Facebook. Então, aqui eles fizeram uma ação colaborativa, interativa, com que as pessoas... era uma live no Facebook, live no Facebook e no Instagram, se não me engano, que tinham cantores famosos, né, da comunidade LGBTQIA+, que, de acordo com a interação nessa live, tinha uma programação feita para que os galões de tinta iam soltando as tintas numa lateral de um prédio no Minhocão, no centro de São Paulo. Então, quanto mais interação essa live tinha nas redes sociais, mais a ação na vida offline era feita. Então, mais tinta era soltada nesse prédio, e esse prédio ele ficou pintado por 30 dias no mês de junho desse ano, recebendo projeções, contando sobre o movimento LGBTQIA+, sobre o orgulho, e teve... Essa obra aqui é bem interessante porque é uma construção conjunta dos artistas que planejaram, né, desse núcleo, e também da população que pôde participar, interagindo na rede e vendo o resultado disso nas ruas. Bom, o outro exemplo que eu trago é o Projetemos, que é um coletivo ativista, um coletivo que eles prezam levar informações sem fake news, né, informações verdadeiras nesse período de pandemia nas cidades, né, nos paredes urbanas, principalmente, e que eles compartilham isso no Instagram, e eles têm o objetivo de chegar ao maior número de pessoas possíveis.
E a interatividade aqui se dá também tanto pela participação no Instagram, como nos grupos, né? Tem no Telegram, no WhatsApp, né? Com as pessoas vão compartilhando, designers compartilham artes para peças gráficas para serem projetadas, existem cursos que eles dão, oficinas para ensinar as pessoas, e também, nesse digite sua frase aqui, é uma ação que eles fazem, né? De um código de programação aberto, que qualquer pessoa em casa pode digitar uma frase para ser projetada. Então, são vários níveis de interação que eles têm nesse projeto, de interatividade, né? E é bem interessante. E, por fim, eu trago também o Museu do Isolamento, que é um perfil no Instagram, que eles fazem uma curadoria de artistas brasileiros, né? Que produziram arte durante a pandemia, né? Estão produzindo. E aqui não é necessariamente ativista, mas como a temática do momento requer essa reflexão, essa crítica, né, ao que está acontecendo, então muita coisa acaba sendo nesse teor, né? E a interatividade aqui se dá aos artistas compartilharem, né, na rede social, com a hashtag do museu, e aí é feita a curadoria e republicada no perfil oficial. E aí eu trouxe esses exemplos, porque foram esses... tem vários exemplos que a gente poderia citar, né? Mas esses são alguns, né, dos exemplos, mas são os que eu estou realizando as entrevistas, né, recentemente. E eu quero entender como a interatividade é utilizada nessas ações, se aprofundando bastante nas estratégias, né? Pelos meios de propagação e ação, e como essa característica da interatividade é importante nesse período. E também, por fim, né? Acho que é a última coisa que eu tenho para falar aqui, nesse caminho para o pós-pandemia, a gente tem essa flexibilização das restrições sanitárias. Então, novamente, estamos em mudança. Então, enquanto no primeiro artigo que eu escrevi, eu falava bastante do cenário lockdown, assim, agora já está num cenário totalmente diferente. Então, tem que entender o que está acontecendo. Tem outros questionamentos, outras dificuldades, né? Com a dependência das redes, como eu citei anteriormente, a dificuldade de ter a interação social offline. Então, como esses movimentos ativistas e culturais estão funcionando nesse momento de transição, né? A interatividade das redes vai ser continuada quando tiverem de novo manifestações presenciais nas ruas? E como que eles querem, como essas pessoas, esses grupos querem continuar suas ações nesse contexto transitório para o pós-pandemia? E aí, por fim, a última pergunta é como que a interatividade pode ser utilizada além da rede digital, da rede social? E acho que é isso. Eu tenho as minhas referências. Esse artigo está inicial ainda, mas acho que vai sair bastante coisa interessante aqui. E é isso. Muito obrigada. Tem mais 5 minutos, Elô. Se você quiser falar mais alguma coisa. Não, acho que era isso mesmo. Eu fiz mais curtinha hoje. Pois qualquer coisa, vocês podem perguntar. Perfeito, maravilhoso. Parabéns. Agora eu acho que sou eu. Eu não sei como que eu paro aqui. Calma aí. Achei. Interromper a gravação. Ah, não. Não é gravação, não. Pera. Pronto. Agora você, né, Isa? Agora sou eu. Eu nem vou abrir minha câmera aqui para não danificar a internet. Eliana, quer falar? Oi, eu ia perguntar para... Mas, Eliana, a gente vai deixar... Ah, tá bom. Tá, depois, tá bom. Sumiu a voz da Suzete. Opa, acho que eu fechei o microfone. É só para não ficar faltando tempo para a gente ir lá para você sentar ela, tá bom? Ok. Ok, obrigada. Obrigada.
Todos estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ah, ótimo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Isabela, minha orientadora é a Andréia, e esse artigo que eu desenvolvi, ele é um recorte da minha tese de mestrado, onde eu pego a minha pesquisa de campo para destrinchar alguns elementos que eu vou estar estudando durante a minha pesquisa. O tema desse meu artigo é o design pelas pessoas, as adequações do design de interiores elaborado para as mídias sociais, e ele fala um pouquinho sobre algumas características que estão em espaços instagramáveis, que é o elemento, que é o, o nome, né, que eu vou definir em meio acadêmico, porque é um termo usado em meios profissionais e não tem uma definição coerente, não tem uma definição, na verdade, para o meio acadêmico. Então, na minha tese, eu vou estar definindo esse termo, vou estar estudando sobre ele, citando as características, mas aqui nesse artigo eu trouxe esse recorte da pesquisa de campo, que eu fiz em cima dos selfies museus, que é voltado unicamente para isso. Então, vou ler aqui o resumo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se observarmos um ambiente presencial elaborado para fins residenciais, comerciais ou para as demais demandas do nosso dia a dia, encontraremos neles as aplicações de características de conforto térmico e acústico, ergonomia, iluminação e funcionalidade. Porém, quando chamamos um ambiente de instagramável, ou quando analisamos cenários preparados para e dedicados à fotografia para mídias sociais, identificamos outras características mais adequadas à propagação digital da imagem e uma visualização 2D do espaço. Existe, portanto, um certo padrão estético que os espaços destinados majoritariamente à produção de conteúdo para as mídias sociais, como os lugares instagramáveis ou selfies museus, que são os museus das selfies, que são locais feitos com cenários propícios para a produção do autorretrato. Seguem como forma de atrair o público para a visitação e elaboração de fotos para serem compartilhadas na rede social. Mas afinal, o que faz um ambiente ser atraente para ser exposto online? Quais características levam as pessoas a fotografarem determinados locais? Nessa comunicação, fomos analisar as características mais recorrentes nesses ambientes, selecionando os modelos de selfies museus pelo mundo para embasar esse estudo e estabelecer a conexão entre padrões encontrados. Então, já foram levantados, em média, mais de 30 museus, mais de 30 selfies museus pelo mundo, para se retirar algumas dessas características, e eu ainda sigo pesquisando os selfies museus existentes. Mas para início de conversa, o que se trata de um espaço instagramável? Que é tão falado no meio da arquitetura, do design de interiores, ultimamente também no meio gastronômico, porque o instagramável, aqui eu trato de espaço por ser design de interiores, mas o instagramável ele também é aplicado a alimentos, a objetos, enfim, esse é o mesmo conceito utilizado. Porém, os espaços instagramáveis são ambientes elaborados de forma atrativa que despertem o desejo da pessoa fotografar no local. Envolve a experiência de algo fora do cotidiano, algo que seja capaz de chamar a atenção dentro de uma plataforma de usabilidade veloz como o Instagram. Então, seu principal foco é que você consiga tirar uma foto naquele espaço e que aquela foto seja atrativa na rede social como o Instagram, em que a gente passa pelo feed, pelos stories, de forma muito veloz. Então, algo que te chame a atenção, algo que é considerado o belo, o diferente, o atrativo, é considerado o instagramável. E a partir daí, a gente identifica algumas características, algumas imagens aqui como exemplo, que estão presentes já neles. Como, por exemplo, tem um resuminho no final, já vou aproveitando as imagens, já vou mostrando algumas análises, como, por exemplo, o monocromático,
que se encontra uma iluminação adequada a fotos, uma instalação fora do cotidiano, fora da realidade, como, por exemplo, no meio de uma loja, uma banheira com um painel de neon, né, um nicho na parede, né, de grande escala, as cores fortes, vibrantes, neon, enfim, aqui o monocromático novamente, como vocês podem ver, algo figurativo, então temos aqui batom em grande escala, esse ambiente, possivelmente ele está de cabeça para baixo e a menina está pulando aqui, então foi uma imagem que contradiz, né, os efeitos da atmosfera e tudo mais. O inacessível, então até vemos que temos uma praia, mas você pode tomar café, teoricamente, num ambiente praiano mesmo, estando diretamente na praia, e cores vibrantes, vegetação, enfim, algumas características, elas se igualam em distintos fins para a fotografia. E aí eu começo a analisar os sites dos museus, que afinal, se eu quero definir algo de características, se eu quero retirar características que atraem, por que não pesquisar um local feito especificamente para isso? E foi a proposta de pesquisar os selfies museus, que foi onde eu afunilei um pouquinho a minha pesquisa para achar essas características dentro desse meio. Então, os selfies museus são espaços elaborados que fornecem diversos cenários para que o visitante possa fazer foto e vídeos dele mesmo. Os cenários possuem a finalidade de serem atrativos para a rede social e, com isso, são interativos, coloridos e instigam a memória e os sentidos de quem os visita. Então, como vocês podem analisar aqui em algumas dessas imagens, temos um animal em grande escala mascando chiclete de óculos, então algo que foge da realidade. O monocromático novamente e as cores vibrantes. O neon, animais, unicórnios, né, que teoricamente não são animais reais, por mais que nós temos um pônei ou algo do tipo, o unicórnio é um animal vindo da fantasia. Molduras como a pessoa sendo a própria obra de arte, alimentos em grande escala, né? E essa ostentação, o jatinho aqui, coisas que naturalmente no nosso cotidiano nós não temos presentes. E aí eu trago para vocês algumas características recorrentes desses espaços que já foram analisados, mas que elas ainda, para deixar claro, isso é um processo ainda em aberto. Algumas características, né, que foram identificadas como similares entre o objeto de estudo, que são os selfies museus, sendo essas: espaços monocromáticos e neon, elementos de ostentação, então temos jatinhos, temos balões, temos cofres de dinheiro em algumas delas, alimentos e animais em grande escala, atos remetentes à infância, então tem a questão do unicórnio, do algodão doce, do balanço, a vegetação. E o que eu tenho estudado, tenho concluído, é que a maioria dessas características, elas atingem o ato fora da realidade, né? O irreal. Algo que nós não temos um mundo convencional, ou por mais que tenha, é algo que não está à disposição de a maior parte da população, digamos assim. É algo que uma porcentagem bem pequena da população pode ter acesso, como um jatinho, vamos supor. Então, os espaços instagramáveis, até então, como eu disse, é um processo ainda de estudo e eu pretendo ainda estudar o porquê disso, por esse acesso, né, do ser humano, por que é tão interessante para ele ter algo fora da realidade. A gente até entende um pouco, mas eu quero embasar, então, alguns teóricos que eu vou trazer para estar embasando essa minha pesquisa. Rafael Cardoso, Lev Manovich, Ellen Lupton, entre outros, porque eu vou estar pesquisando também questão de cores, questão de
de memória, essa memória afetiva, e o que eu consigo, quais as características que eu preciso colocar nessas fotografias, nesses espaços, para que eu atinja o interesse do outro, eu atinja um like, uma divulgação do meu espaço com essas características. Por que que isso se torna instagramável e outra coisa não é? Então, algumas coisas que eu já fui relativizando é a questão de ser algo fora do acesso, algumas coisas que remetem à infância, algumas coisas que, por mais que estejam no nosso cotidiano, eles trazem uma nova vertente de cotidiano. Então, tem alguns cenários que é um supermercado, uma sala de TV, ou uma máquina de lavar, mas que você pode entrar dentro da máquina de lavar, que você entra no carrinho de supermercado, que é uma sala de TV com objetos retrôs e monocromático. Então, tudo foge do convencional. É algo que você não tiraria uma foto em qualquer lugar. E a minha proposta é apresentar para a sociedade acadêmica, na minha tese, um conceito definitivo do que é espaços instagramáveis, até porque hoje muita gente diz que faz espaços instagramáveis, mas não sabe conceituar de fato o que é, ou não tem esse conceito ativo dentro da sociedade acadêmica, apenas no meio profissional, seguido de elementos que formatam e caracterizam de fato esse tipo de ambiente. Então, eu vou trazer essa caracterização do que é e por que que isso atinge, com esse levantamento de dados que eu estou fazendo. E basicamente é isso. Obrigada. Obrigada, Isa. Ainda tem mais uns 5 minutos também. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, tá suficiente. Dá Obrigada. para vocês discutirem um pouco agora, não é? Sim. Quem quiser. Tinham Né? perguntas? Acho que vocês podiam começar também conversando um sobre o trabalho do outro, sabe? Eu acho assim, sugestão, porque eu acho que colabora bastante, não é? É um momento. Não sei, tem que ser uma ordem. Bom, eu anotei um negócio aqui que eu gostei muito do trabalho do Felipe sobre quadrinhos, né? Eu comecei a ler quadrinhos recentemente, porque eu nunca tive costume de ler quadrinhos. Mas aí a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu estava lendo, comecei a ler uns quadrinhos, é que realmente parecia muito um filme. Na minha cabeça funcionava da mesma forma, assim, enquadramentos e essas coisas assim, né? E aí eu tive até a oportunidade de conversar com um professor de quadrinhos e eu falei, nossa, é quase um filme, né? Aí ele falou, não, na verdade é mais difícil do que um filme, porque você tem que criar, além de criar enquadramentos, tudo, você tem que pensar no desenho, no formato do quadrinho, é um negócio mais complicado ainda. Eu falei, realmente. Então, o que você mostrou lá, essa comparação, né, das montagens do cinema e dos quadrinhos, eu achei muito interessante e fez bastante sentido para mim. Não era uma pergunta, mas só um comentário. Não vou complementar. Eu acho que eu me utilizo de um recurso peculiar para os quadrinhos. Essa é só um recorte da minha pesquisa, né? Uma outra parte da minha pesquisa que eu fiz, inclusive, na disciplina da professora Suzette, foi da construção, como que o design pode influenciar na narrativa, né? Então, eu construí uma organização espacial bastante rígida, um grid bastante rígido, porque isso me permite modular as coisas. Ou seja, se eu estou trabalhando numa articulação de montagem, eu posso simplesmente tirar esses quadros do lugar e trabalhar com outros agora, e eu vou atribuir novos sentidos, sem precisar mudar o layout, né? Mas a questão dos quadrinhos, que eu acho que é mais interessante, aí complementando a fala do seu professor de quadrinhos, eu acho que é uma coisa que o Greenstein, que é o Thierry Greenstein, que é um pesquisador francês,
ele fala que é uma relação, ele não usa esse termo, mas é uma relação de confiança que tem que haver entre o leitor e o autor. Porque no cinema você tem a imagem sequencial acontecendo sobreposta, ou seja, você está condicionado ao tempo do cinema, né? A história cinematográfica ela tem o seu tempo narrativo, mas ela também tem o tempo cronológico, o tempo do filme mesmo, né? E você está condicionado a isso, você está à mercê disso. No caso do quadrinhos, não existe essa... os quadros estão justapostos, ou seja, nada impede que eu veja o fim simplesmente olhando para o lado. Então, essa é a relação de confiança. E isso é muito tênue, né? Porque as coisas estão postas ali. Tempo e espaço colocados no mesmo espaço, né? Diferentes tempos, diferentes espaços narrativos colocados dentro de um mesmo espaço geométrico, né? E aí é uma relação de dependência, assim, um depende do outro para que a coisa funcione, né? O autor e o leitor. Então, isso eu acho muito interessante nessa linguagem. Muito legal. O Evandro mandou uma pergunta, né? Como é percebido o impacto das bolhas algorítmicas na pesquisa desenvolvida sobre mídias sociais? Evandro, você poderia explicar um pouquinho melhor o que você estava pensando na sua pergunta? Se puder falar alguma coisa. Vou abrir aqui o áudio, então. As mídias sociais, elas são regidas por algoritmos, né? Tem até alguns documentários que apresentam bem e expõem essa situação. Vocês que trabalham pesquisando a partir de mídias sociais, enfim, né, o ativismo, a interação, ou mesmo a questão do Instagram ali, qual o impacto que tem esses algoritmos, essa filtragem que os algoritmos fazem na seleção do público ou na divulgação desse material, principalmente na questão, por exemplo, do ativismo, o quanto isso limita a abrangência dessas interações? Nesse sentido. Sim. Ah, tá, entendi. Bom, essa é uma questão complicada, né? Porque é o grande desafio da sociedade contemporânea, eu acredito, porque a gente não tem o controle, né, do que os algoritmos liberam para a gente, o que não liberam, né, melhor, o que eles nos privam de conhecer, de interagir, mas eu acho que é uma questão da gente sempre estar ciente de que isso acontece, né? Não achar que a rede social, a internet é algo livre, né? Algo que pode acontecer de tudo, assim, né? Que existe esse algoritmo que não nada é de graça, nada é não político e nada é, sei lá, não tem aplicações secundárias, terciárias. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, de que a gente tem que ter essa visão crítica do sistema também. Não é só... Apesar de eu ser um pouco otimista com as redes sociais, por trazer grandes oportunidades de divulgação, de ensino, por exemplo, de compartilhamento, principalmente nesse período de pandemia que a gente precisa, né? Precisou dessas redes para se comunicar com pessoas que não moram na nossa casa. É importante saber que não é tão simples assim, né? Então, tem alguém por trás, tem coisas que não estão no nosso controle e essa visão crítica faz parte. Bom, eu não sei se eu consigo responder mais especificamente sobre como a interação se dá a partir de algoritmos, por enquanto. Não sei se eu vou chegar nesse nível também, mas por enquanto é isso que eu tenho para responder. E na minha pesquisa, eu optei por não adentrar nesse assunto. Então, a minha opção é a análise dos espaços. Como eu sou design de interiores, eu não tenho nenhum conhecimento técnico computacional, então a minha pesquisa lá dentro
para o desenvolvimento de espaços. Então, o espaço que vai ser exposto na foto. Eu até pensei em entrar com essa questão sobre a quantidade de público que atinge e tudo mais, mas isso de fato ultrapassou o meu conhecimento. Então, eu optei simplesmente por analisar esses espaços e fazer essa conceituação do espaço, e não considerar essa questão algorítmica que eu sei que tem total influência de divulgação, tanto que eu comecei fazendo análise entre empresas maiores e pequenos negócios, e eu também já parti desse princípio justamente por essa influência. Então, que não adianta também pegar e fazer algo muito bacana, mas se não tem esse auxílio para essa divulgação. Então, basicamente, a minha pesquisa ela não considera esse lado devido ao fato de eu estudar os espaços para serem divulgados e não o que eles conseguem atingir, tá bom? Perfeito. Eu fiquei numa dúvida, de onde vem esse termo Instagramizar, esse Ah, conceito assim? Instagramável? Isso, Instagramável. Eu achei muito interessante, assim, né? Uhum. Então, esse é um termo que a gente usa muito no meio profissional, no dia a dia, de quando vai fazer algum espaço que você vai fazer para tirar foto, algo do tipo, dentro de comércio, uma vitrine diferenciada, principalmente algo que envolva venda, né? Porque tudo na nossa vida ultimamente é venda. Então, você está olhando algo aleatório, aquilo está sendo vendido, nem que seja uma ideia, que seja uma imagem. Então, esse termo veio pelo Instagram, não tem relatos, tá? Quando começou a ser usado esse termo no meio profissional, mas ele veio pelo Instagram se tornar uma rede social extremamente ampla, ultrapassar Facebook, ultrapassar qualquer outra rede social e se tornar uma via, principalmente na pandemia, muito fácil para negócios. Então, pequenas empresas, grandes empresas, tudo você divulga ali pelo Instagram. Então, algo instagramável é algo bonito para uma foto, no caso. E aí se utilizou a rede social para se dar esse nome. Né? Só que, academicamente, não existe. Então, até então, um professor não chega numa sala de aula falando, gente, vamos aprender a fazer um espaço instagramável, que ele não vai ter uma teoria para ensinar isso, sabe? Porque até para minha pesquisa está sendo um pouco difícil essa base teórica, justamente por ser um assunto extremamente inédito, né? Algo que veio muito forte agora. E, ao mesmo tempo, eu vejo muitos profissionais, seja profissionais de decoração de casamento, profissionais de design de interiores, arquitetura, utilizando esse termo sem nenhuma abrangência teórica, sem nenhuma característica exatamente funcional, sabe? Então, por isso que eu estou trazendo para ser pesquisado, mas surgiu nesse meio mais profissional mesmo. Mas no mercado, isso é utilizado também no momento, sei lá, analógico, se é que existe. Assim, por exemplo, tem uma loja de decoração e, ó, esse aqui é um espaço, o que seria um espaço conceito, hoje é um espaço Isso, instagramável. isso, exatamente, exatamente. No mundo físico, vamos dizer assim, um espaço instagramável é um ambiente para ser fotografado. Então, é um ambiente que é preparado para ser direcionado para a fotografia, para o Instagram, no caso, que é a rede mais utilizada, né, no momento. Então, por isso que surgiu esse conceito. Mas é um ambiente conceito, isso aí, é um ambiente decorado para fotografia especificamente. Eu vou tentar formular uma pergunta para a Heloísa, partindo do conceito do instagramável. Uhum. Um determinado tipo de ativismo, de interação com a cidade, né, que vai repercutir nas redes, né,
o posicionamento da interação com a cidade, ele também é pensado de forma instagramável, ou seja, como que eu vou articular essa interação com o espaço para que depois ele venha a repercutir nos meios digitais? Sim, exatamente essa pergunta. Eu tinha essa dúvida, né? Será que os movimentos pensam em como isso vai repercutir? Se eles querem que no Instagram bombe, assim, né? Chega para mais. E aí eu fiz entrevistas com os coletivos. E, por exemplo, o Projetemos, né? Eu perguntei para eles, então, vocês sempre imaginavam que o Instagram ia bombar desse jeito, né? E eles falaram, sim, esse foi o nosso objetivo mesmo. Eu falei, caraca, então realmente, esse principalmente nesse período de pandemia, né? Que eles já tinham um grupo antes da pandemia, mas com o confinamento, eles tiveram a oportunidade de transmitir tudo o que eles queriam, né? Então, eles entraram no Instagram logo no começo da pandemia para criar a hashtag, o nome de perfil, para colar mesmo, para todo mundo conhecer. Então, é um movimento muito famoso e só tem 1 ano e pouco, assim. E já saiu internacionalmente por essa estratégia instagramável deles também. Então, acho que tem tudo a ver, sim. A Eliana que tinha uma pergunta. Só lembrando, olha só, pessoal, a gente tem que terminar daqui 7 minutos, tá? Uhum. Eu tô aqui no controle da, tipo... Vai, Isa, faz a Eliana. Oi, Eliana. Posso? Eliana. Posso? Pode. Então, vamos lá. Primeiro, eu não esqueci o nome dela que apresentou sobre Luísa. a Luísa, isso. Heloísa. Depois tem para você também, Isabela. A Luísa, eu queria saber, Luísa, você, quando fala desses eu chamaria até de outdoor, porque eu venho da época de outdoor, que foram extintos, né? E agora aparecem essa nova, né? essa nova imagem de um outdoor. Você, eu queria te perguntar assim, você tem alguma coisa que se compare ou historicamente ou cronologicamente? Porque eu acho, não sei, no meu ponto de vista, eu acho importante o quanto foi para nós os outdoors, principalmente na cidade de São Paulo. Eu não sei se você está falando de São Paulo, né? Pelo que eu percebi pelas suas imagens. Então, assim, ao mesmo tempo que tornou-se uma poluição visual, ele era também como uma mensagem, uma informação, né? E depois foram extintos. Então, eu não sei se você vai fazer algum vínculo entre essa nova versão de um outdoor aí iluminado. Achei muito interessante sua pergunta. Eu não tinha pensado nisso sobre os outdoors, mas realmente tem muito a ver, né? Sim. Existiam coletivos que utilizavam outdoors como suporte para protesto, manifestação, mensagens políticas. E aqui na minha cidade ainda, eu moro em São Bernardo do Campo, né, que é na região metropolitana, ainda existem outdoors. E às vezes quando eu vou para São Paulo, eu percebo que não existem e aqui Não. tem. Então essa diferença. Mas eu acho que tem a ver porque tem essa lei em São Paulo, né, de que não pode ter outdoor, placas, coisas grandes. E eu acho que é justamente também essa transgressão também, né? Os coletivos, por exemplo, o Projetemos, eles são totalmente ativistas. Então, assim, eles utilizam da ideia de que é melhor pedir desculpa depois do que pedir permissão, né? Então, projeta na parede do prédio do seu vizinho, mesmo que depois ele venha brigar com você, mas você projetou, pelo menos tirou uma fotinha, 2 minutos e apagou. Então, acho que tem essa questão da transgressão dessas regras aí de poluição visual e etc.
Mas eles têm algumas paredes que são mais comuns que eles utilizam, né? Não sei se o seu é mestrado, né? Eu acho assim interessante, até de repente para você fazer até como um subtítulo, não sei, porque para a minha geração, né, foi muito importante os outdoors em São Paulo. Não, nem pensando em política, acho que nem lembro de ter mensagem política, mas de comunicação mesmo, né, de informação para a cidade. E, de repente, isso, do mesmo jeito que quando você vem, você percebe, a gente quando sai, vou para São Bernardo, eu também parece que preenche, assim, sabe? Então, acho, de repente, legal você dar uma pensada nisso, sim. Legal, até legal, como bom. uma pequena parte, né? Desculpa, mas é só para te cutucar, que nem a Suzete fala. E a Isabela, a gente faz uma disciplina juntas. Isabela, quero te fazer um convite para você ver minha dissertação de mestrado que eu fiz na IMB. Eu falo muito dos espaços, só que não existia quando eu fiz, não existia o Instagram. E eu sou do design de interiores, 20 anos de design de interiores. Ah, que linda. E quando eu fiz a primeira turma na IMB, agora estou no doutorado, mas quando eu fiz o mestrado, na primeira turma eu era a única a falar de design interior. Então, eu fico muito feliz de saber que tem aí, já teve outra, mas muito legal. Minha complementação aí talvez para os seus estudos também, Isabela. Quando você fala de um espaço instagramável, que eu acho legal isso, depois você segue nós aqui, eu e minha filha, que temos escritório de arquitetura e design interiores, você está falando também de uma atração, de uma sedução nessa ambientação. E eu fico muito feliz com o meu doutorado, a Suzete é uma das minhas orientadoras, ela sabe disso. Eu estou falando especificamente da luz como essência, mas a minha dissertação foi o espaço como composição. Tá? Eu falo muito da vitrina, que a vitrina é essa organização. Então, eu não sei se você vai usar, ou fica a dica aí para você usar, um pouquinho do design emocional. Inclusive, sexta eu dou uma palestra no DAT, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, muito do Bauman, Lipovetsky, que fala um pouquinho dessa sedução, porque por mais que você monte um cenário, você tem que seduzir quem vai estar olhando, porque... Claro. Né? Ele pode, porque muitas vezes quem monta o cenário, às vezes não é nem quem fez o cenário, às vezes é um fotógrafo, só para sair no Instagram. E será que isso chega ao ponto de seduzir, né? O que é essa... a gente vai ter que encerrar, ou eu vou sair, porque eu tenho que abrir a outra sala. Vocês estão gostando do evento? Eliana, manda sua dissertação para a Isa depois, sabe? Sim, com certeza. Assim, é super importante. Que é muito válida. Né? Isso, sim, vai ter certificado. Cadê o link? Só um pouquinho que eu tenho que pegar o link do certificado. Vai dar tudo certo para você. Ainda bem que a Luana me lembrou. Só um momento. A Isabela, a gente se fala na aula da Ana May. Não, com certeza, e é muito válido. E com deixar, certeza eu vou considerar isso sim. Por isso até que eu falo sobre a questão de ter acesso a essa lembrança. Pega aqui o formulário, gente. Super Vamos lá. obrigada por ter lembrado, viu? Gente, eu vou lá para lá, então. Vocês querem ficar mais um pouco? Eu vou ter que sair. Acho que fechou também. Acho que fechou. fechou. Vou parar a gravação, então, tá? A gente